Olá, tudo bem com vocês? Paz e graça, sejam todos bem-vindos ao canal. Na série Deus Nunca Escolheu, este é o canal Yahushua Reina para Sempre. Aqui no canal não interpretamos nem forçamos a interpretação, mas falamos aquilo que já está interpretado pelas Escrituras e acreditamos na veracidade das Escrituras, chamado conjunto de livros. Aqui respeitamos a sua fé, analisamos a Bíblia, estudamos e respeitamos a sua fé. Voltamos aqui de volta para ler o capítulo 17. Esta é a quinta e última parte. Deus nunca escolheu. Na Bíblia, o Deus da Bíblia nunca escolheu ser humano para ser predestinado à salvação, a morar em ruas de ouro e outros a ir para o inferno espiritual, ser queimado eternamente, sofrer eternamente, porque espírito é vida, é faixa, não tem como espírito sofrer eternamente. Também Deus não criou o homem sem espírito. Não existe ser humano sem o espírito, como é ensinado por vários canais aí no YouTube que pregam a graça. Isso é um equívoco dos irmãos. Capítulo 17, até o versículo 12, capítulo 17, chamada Oração Intercessória de Jesus, ou Oração Sacerdotal de Jesus, até o versículo 12 do Evangelho, chamado o Livro Histórico, o Evangelho de João. Diz assim: Jesus falou assim, levantando seus olhos aos céus, disse: Pai, é chegado a hora. Glorifica o teu Filho, para que também teu Filho te glorifique a ti. Versículo 2. Assim como lhe deste o poder sobre toda a carne. Versículo 2. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os quantos lhe deste. Versículo 3. A vida eterna é esta, que te conheçam, vírgula, a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora glorifica-me, ó tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Versículo 8. Porque lhe dei a palavra que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, creram que me enviaste. Olha só, preste bem atenção, meus queridos irmãos. Versículo 8, eu quero fazer aqui uma pausa rapidinho. E eu peço aos irmãos, preste bem atenção e medite entre vocês, queridos irmãos. Versículo 8, porque lhe dei as palavras que tu me deste. Ele transmitiu a mensagem do próprio Deus a eles que estavam lá. E eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, vírgula, e creram que me enviaste. Olha, eles creram. Quem creram, Fernando? Os hebreus que escolheram crer. Eles não creram porque Deus fez eles crer. Deus pegou ele e falou: olha, vocês vão ter que crer no meu filho, vocês vão ter que acreditar que ele é o Messias. Se vocês não acreditar, vocês são filhos da perdição, vocês vão tudo morrer, vão tudo padecer. Mas ele disse: aqueles que creram que eu saí de ti, Pai, este o Senhor me deu. Eles escolheram. Então, por eles escolher, Pai, eles são chamados escolhidos. Eles são chamados, estes não vão sofrer o dano. Vamos prosseguir isso aqui, meus irmãos. Versículo 9. Eu rogo por eles, olha,
por aqueles que estavam rogando, estavam orando, estavam intercedendo, estavam na oração sacerdotal, orando a Deus por eles. Quem eram eles? Aqueles que escolheram a serem salvos do juízo que caiu sobre Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Não precisa desenhar mais isto aqui. Não é a minha interpretação. Olha só o que ele diz. Rogo por eles, não rogo pelo mundo, não rogo por aqueles que não creram em mim, mas rogo por aqueles que creram em mim, que escolheram acreditar no Messias, em mim. Essa que eu estou falando, essas aqui são as minhas palavras, meus irmãos, para que os irmãos entendam. Não é a minha interpretação, é a interpretação da Bíblia. Em todas as minhas escolhas, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por causa daqueles que deste, porque são teus. Por que são teus? Porque são predestinados? É isso? Não. Porque eles escolheram acreditar. E todas as minhas coisas são as tuas, e as tuas coisas são minhas. Nisso sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. O mundo aqui é o mundo da lei. Era o mundo da lei. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em meu nome aquele que me deste para que seja um, assim como nós somos um. Estando com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tendo guardado aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu. Por quê? Porque eles escolheram acreditar, escolheram a ser salvo, escolheram ir até o final. Por isso que ele disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo do quê? Salvo da grande tribulação, meus irmãos, que ele estava falando. Do juízo, quando os romanos invadiram Jerusalém. Que coisa, hein? Estando com ele no mundo, guardava em teu nome, tendo guardado aqueles que tu me deste. E nenhum deles se perdeu. Agora que entra os calvinistas. Olha o versículo, o capítulo que eles pegam para confirmar e falar que é uma verdade absoluta que Deus escolhe. Olha só, mas agora vou para ti. Aliás, versículo 12. E estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tendo guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura, o que? Se cumprisse. O que eu falei no princípio, os irmãos entenderam? Para que as escrituras se cumprissem. Os descendentes da serpente, os descendentes da carnalidade. Os irmãos estão entendendo? Aonde se cumpriu isso aqui? Para que o filho da perdição, o único que se perdeu, a não ser ele que se perdeu. Dos 12, teve um que escolheu a não querer ser salvo. Salvo do quê? Da grande tribulação. Mateus 24, 34, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Aquela geração. Então, Judas Iscariotes, concluindo, fechando essa série, ele escolheu a não ser salvo. Ele escolheu a perecer. Ele escolheu a não viver uma vida eterna, em conhecer Deus eternamente. A vida eterna é um período de tempo aqui na Terra. Não é depois dessa morte física. É isso que Yahushua de Nazaré estava falando. Ele não quis viver uma vida eterna com Deus até o final. Em vida, não é depois da morte biológica. Depois da morte biológica, isso aqui vai contradizer muita gente. Depois das nossas mortes biológicas,
Nossos espíritos retornam a Deus. Mas a vida eterna é aqui, meus irmãos. É aqui que vivemos a condição do reino de Deus. É aqui que se alegramos. É aqui que amamos. É aqui que fazemos o bem. É aqui que nós regozijamos, se alegramos com as nossas famílias, com as nossas esposas, com o próprio reino de Deus manifesto em nós. É uma condição. E ele escolheu a não querer a vida eterna. Por isso, senão ele, dos 12 que se perdeu, trocou para cumprir a Escritura. Não que Deus falou, olha Judas, vai lá Judas. Já pensou Deus chegando no ouvido de Judas? Judas, você tem que me obedecer, Judas. Trai lá. Trai o meu filho, Judas. Já pensou um negócio desse absurdo? Que Deus é esse? E estando eu com eles no mundo da lei, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste. Por quê? Qual foi o que Deus deu para Jesus? Qual foi aqueles que Deus deu para Jesus de Nazaré? Qual foi? Aqueles que escolheram a ser salvos. Aqueles que escolheram a ser salvos. Estando com ele no mundo, guardava-os em teu nome, tendo guardado aquele que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham minha alegria completa em si mesmo. Então eu termino, meus queridos irmãos, Mateus capítulo 24, versículo 22, dizendo que eles escolheram, foram chamados de escolhidos. E que esse negócio de calvinismo, João Calvino, ele estava equivocado. E os pregadores da graça continuam. Que Deus escolheu o Espírito sem forma humana ainda no ventre da mãe, que Deus escolheu o Espírito. Tem um canal aqui, que eu não vou falar o nome, no YouTube, que é um querido irmão, que fala que nós éramos espíritos e que nós éramos anjos, e agora nós estamos aqui participando de carne e sangue. Até nesse momento ele está correto. Certíssimo. Nós era anjo mesmo. Espíritos é anjos. Mas ele erra, e tem uma coisa que ele pegou lá na religião, que é a rebelião. Ele diz no canal dele, que nós hoje estamos pagando na nossa carne as consequências que aconteceu lá. Por causa da rebelião, aqueles que fazem maldade na carne, que assassinam, que matam, que estrupam, que é pedófilo, que faz maldades humanas, gente ruim, estes foram os anjos que se rebelaram lá, os espíritos. Enquanto aqueles que são bonzinhos na carne, que vivem uma vida boa, que são bons, esses é que ficaram do lado de Deus. Então, isso é um equívoco que ele pegou do calvinismo, que ele pegou da religião, daqueles que passaram aqui como Martinho Lutero, João Calvino e muitos outros, que criaram igreja de pedras, que formaram. E que, se realmente foi isso que na tese, na teoria dele, estiver certa, que é difícil estar, que Deus escolhe espírito mesmo. Mas Deus nunca, na Bíblia, nos apócrifos, aonde está escrito que Deus escolheu espírito, meus irmãos? Aonde que está escrito que Deus escolheu espíritos? Aonde está escrito que Deus escolheu anjos? Aonde está escrito que anjos se rebelaram contra Deus no céu? Aonde está escrito nos apócrifos e aqui na Bíblia?
A rebelião foi no lugar terreno. Foi aqui. Foi aqui, não foi no céu. Foi aqui que Adão criou um espírito que se tornou a oposição contra o Criador. Ele era sim um querubim guardador, como diz Ezequiel 28 e profeta Isaías. Na sua forma original, perfeita, antes de ser alma vivente, antes de ser terreno, ele se rebelou contra o seu Criador. E criou um espírito contra o Espírito de Deus, chamado Satanás, que muitos pregadores na graça acreditam que era essa palavra Satanás, ela se refere a obstáculo, sim, a adversário, sim, mas era um ser espiritual, não eram homens. Então, é uma conclusão aqui, 15 minutos já, porque naquele dia chamado juízo de Deus, no Apocalipse chamado o grande trono branco, pelos profetas chamado grande e terrível dia do Senhor, no Apocalipse capítulo 20, que na revelação, não foi aquilo, não é literal, na revelação que sitiaram a cidade amada, e caiu fogo de Deus, ali estava falando de juízo. Aquela passagem que Jesus encontrou com João Batista, isto, no Rio Jordão, ele disse para João: eu batizo com o Espírito, com a vida eterna, e batizo com Espírito Santo, e batizo com o fogo. O fogo era o juízo. Ele estava dizendo que na pá ele tinha a pá que ia limpar, ia tirar a cinza, ia separar. Estava falando do juízo, do fogo do juízo. Você está entendendo, amado? E aqui nesse evento 24 de Mateus, aqueles que Deus disse lá em Deuteronômio 30:19, escolhe a vida, esses fizeram a escolha para se livrar do juízo. Olha isso. Mateus 24, 21 e diante, e 22. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Agora era aquele tempo deles, não é que vai chegar um futuro incerto, como é pregado aí, o arrebatamento da igreja. Nem tampouco há de haver o quê? Outra como aquela que houve lá em Jerusalém. Olha, irmão, como isso é bem claro, irmãos. Não precisa ser doutor, estudar exegese, doutorado, não precisa nada disso. É bem claro o texto, ele está dizendo que não haveria outra como aquela. E tampouco há de haver uma tribulação como a que eles passaram lá em Jerusalém. Então não vai haver outra em 2030, como foi falado em 2000 que passou, em 2050, no ano 3000, no ano 4000, a terra é eterna. As nossas carnes que não são eternas, que perecerá, mas o Espírito retornará. Essa é a alegria. Então ele diz que aquela raça de judeus, aquela nação, aquelas tribos que muitos dizem que era a tribo de Benjamim, que estava lá, e a tribo de Judá, ele diz, porque haverá então uma grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo, e tão pouco há de haver. Olha, e se aqueles dias, passado, irmãos, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria do quê? Da tribulação. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, havia os escolhidos? Claro. Por que havia os escolhidos lá? Porque os escolhidos eram aqueles que decidiram escolher por esta salvação.
Tá bom, meus irmãos? Decidiram escolher. Aceitaram escolher. Termino essa série agradecendo a vocês, queridos irmãos, inscritos nesse canal. O canal que passa o conhecimento. Depois tem muitas coisas boas vindo aí. Muitos ensinamentos. Vamos estar aqui no canal falando. Não vamos parar. Vamos passar o conhecimento. Vamos ter confrontos doutrinários. Confrontos doutrinários sempre vai haver. Também eu não vou querer ficar aqui brigando carne com carne, canal com canal. Eu vou falar aquilo que está escrito, analisando esse contexto, entendendo o autor e falando que o Pai dos Espíritos é bom. Ele é maravilhoso. Obrigado por todos. Estou indo. Paz e graça a todos. Que o nosso Deus manifeste o reino dele, que é eterno, dentro de cada um de vocês. Um abraço.